Paz do Senhor, eu sou a missionária Maria Carolina, professora da Escola Dominical da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, no bairro de Planalto. Essa é a leitura bíblica diária de hoje, que se encontra no livro de Isaías, capítulo 42, versos 5 a 7, que diz assim: Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, e espairou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração aos povos e que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomei pela tua mão, e te guardei e te darei por aliança dos povos, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. O capítulo 42 contém o primeiro dos conhecidos cânticos de servo. No livro do profeta Isaías, mais um servo é indicado neste cântico, mas é claro que um servo está acima de todos os outros demais servos. Esse é o Senhor Jesus Cristo, profetizado em sua obra. A primeira parte do versículo nos diz assim, irmãos: Assim diz o Senhor, que criou os céus e os estendeu e expirou a terra e a tudo quanto produz, e que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito que anda nela. Moisés havia narrado que Deus criou os céus e a terra em Gênesis capítulo 1 e 1. No Novo Testamento, Paulo também afirma que Deus fez o mundo e tudo que nele há, em Atos 17, 24. E muitos outros escritores da Bíblia também escrevem deste feito. Todavia, na profecia em que fala o próprio Deus, o único Deus verdadeiro, o Deus Yahvé, é indicado neste capítulo como o Criador dos céus e da terra e de tudo o mais, pessoas, animais e plantas, criado a partir deste, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses capítulo 1, 16. Ele estendeu os céus. Tão facilmente quanto uma pessoa estenderia uma cortina. Ele fez a terra com seu poder. Ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Jeremias 10, 12. Ele dá a respiração aos povos e a vida ao espírito humano. Ou seja, ele é o nosso mantenedor. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses capítulo 1, verso 17. Mais adiante, o versículo continua, nos dizendo assim: Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomei pela mão, e te guardei, e te darei por aliança do povo, e para os gentios. Eu, o Senhor, é uma expressão que ocorre 12 vezes nessa seção, e como esse Deus assinala-se suas palavras. Sendo ele o Senhor, seria
insensato, opor-se a ele ou ignorá-lo, semelhante a Crio, o servo que tem sido chamado por Deus, o Pai, em justiça. Ou seja, como os hebreus indicam, como o hebraico indica, para traduzir justiça ou êxito, como uma manifestação da sua graça. Deus o tomará pela mão, protegendo e o guardando. Deus declara: te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. O servo deveria ser um mediador da aliança para o povo. O conceito de aliança é salientado em toda a Bíblia. A palavra ocorre 295 vezes. Aqui o termo se refere ao relacionamento incansável de Deus com o seu povo. Dizer que o servo é um mediador de alianças é dizer que todas as bênçãos da aliança estão incorporadas nele. Tem sua raiz em origem e nele são dispensadas por ele. As bênçãos da aliança foram efetuadas pelo sangue da aliança eterna oferecida por Jesus através da sua ressurreição dos mortos. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou através dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Hebreus 13, 20. O servo seria uma luz para os gentios, uma declaração enfatizada novamente no versículo 49 e 6. Luz na Bíblia, a luz da Bíblia tem o sentido de alegria, bênção de vida, bem como de presença e favor de Deus, mas tem também sentido de revelar o grande amor de Deus, aquele que não poderia ter acesso ou compreender esse amor. Por isso Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Para abrir os olhos dos cegos e para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Este é o final do versículo. O versículo 7 é uma referência ao tema da salvação, tanto dos judeus como dos gentios, por meio de Jesus. Mateus anuncia que as várias profecias de Isaías se cumprem em Cristo. Ele abriu os olhos dos cegos e tira das prisão aqueles que estavam em trevas. Por isso Jesus é chamado em Isaías de luz dos gentios. O povo que anda em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam nas regiões das sombras da morte resplandeceu a luz. Isaías 9:2. Que os que tiram das trevas, ele iluminará o acesso a Deus e os libertará do aprisionamento do pecado. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para
sempre em casa. O filho fica para sempre. Se, pois, os filhos vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, 34, 36. Esta foi a leitura bíblica diária de hoje, irmãos. Deus, com a sua infinita misericórdia, nos criou para sermos servos e para sermos luz desse mundo. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, obrigado pelo dia de hoje, obrigado por essa palavra maravilhosa, obrigado por essa semana que se inicia. Abençoa cada um que assistiu esse vídeo, que ficou até aqui. Te louvo e te agradeço, Senhor, porque o Senhor está conosco e nos ajuda a cada dia. Amém.